Olá, minhas deusas! Como vocês estão? Eu estou aqui maravilhosamente bem, depois de passar 10 dias em silêncio num retiro chamado Vipassana. E é sobre isso que eu vou contar nesse vídeo para vocês, né? O que é o Vipassana? O curso Vipassana, ele acontece durante 10 dias e você fica não só num silêncio verbal, você não só fica 10 dias sem falar nada. Você fica 10 dias sem qualquer tipo de comunicação, também visual, você não pode olhar para as pessoas, gestual, você não pode fazer qualquer mímica para ser entendida, contato físico também não pode com as pessoas. Então, são 10 dias em que você faz realmente um mergulho para dentro, né? São 11 horas por dia meditando, de olhos fechados, sentada, né? Então, é um profundo mergulho para dentro mesmo. E não é um curso fácil, tá, minhas deusas? Eu não recomendo para você fazer o curso assim de qualquer jeito. Eu digo para você se preparar antes, né? Esse é o meu conselho de cigana para vocês. Se prepare antes, foi o que eu fiz. Eu me preparei 2 meses antes para fazer o Vipassana. É importante essa preparação para que você não chegue lá e leve um susto ou desista logo no começo, porque existem pessoas que desistem nos primeiros dias. Para isso não acontecer com você, é interessante que antes você se prepare para isso, né? Eu posso te ajudar nessa preparação, tá, minha deusa? Eu tenho o desafio e orgânica, 7 dias de meditação e posturas comigo, né? É um acesso vitalício a um desafio de 7 dias que tem 7 meditações guiadas e tematizadas de pura conexão com a natureza, né? Tem aulas gravadas, você tem os áudios para você escutar e fazer sua prática sem necessariamente ficar olhando uma pessoa fazer, você escuta e pratica e fica bem dentro de você mesmo. Então, a minha sugestão para vocês é adquirir o Desafio e Orgânica, né, que é acesso vitalício. Sempre que tiverem novas atualizações, você vai ter acesso a esse material. Neste ano de 2024, eu vou fazer uma nova atualização, novas meditações, novas posturas, novas aulas falando sobre os 8 pilares da yoga. Então, vai ser um prazer poder te servir com o meu desafio, né? Eu deixei o link para acessar mais informações sobre o desafio aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Então, a minha sugestão para você é se prepara antes de ir para o Vipassana, tá? Porque o processo ele é difícil, muito mais difícil na nossa mente do que na prática em si, né? Eu vou contar para vocês alguns detalhes, algumas nuances dessa experiência, tá? Minhas deusas, o Vipassana, ele é uma técnica de meditação, tá? Existem centenas de milhares de técnicas de meditação no mundo inteiro, tá? O Vipassana, ele é da linhagem do Buda, né? Então, é uma técnica que não tem qualquer cunho religioso, tá? Você não vai ver no Vipassana imagens do Buda, não imagens de nada, você não vê imagens de nada. Você não usa japamala, você não usa terço, você não cria imagens na sua mente. É uma meditação muito realista, voltada mesmo para o corpo e para a mente. E eu gostei muito dessa vertente do Vipassana exatamente por isso, tá? O curso ele é totalmente gratuito, você pode se inscrever na internet, ir lá e fazer o curso sem pagar nada. E no final, no último dia, claro, você pode fazer a sua doação. Tanto uma doação financeira, quanto a doação em serviços, que eles valorizam muito mais. No sentido de que num próximo curso, ou algo que o Vipassana possa oferecer, né, o Dhammasanti, que é o nome do lugar, você possa servir, você possa ser um funcionário que está ali fazendo a coisa acontecer, assim como foi comigo, né? Eu estava lá no retiro, tinha pessoas que faziam a minha comida, tinha uma gerente, tinha um professor e nenhuma dessas pessoas está recebendo nada para estar ali. Então é trabalho voluntário. Você pode fazer a doação das duas formas, como você preferir no final. Quando você faz a inscrição, eles já perguntam se você vai precisar de carona ou se você pode oferecer carona. Por quê? O Dhammasanti foi o lugar que eu escolhi para fazer o meu Vipassana, que é no Rio de Janeiro, fica nas serras, num lugar lindo. Mas existem Vipassanas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, em vários lugares, provavelmente perto da sua cidade ou na sua cidade tem Vipassana, você pode fazer. Eu fiz no Rio de Janeiro, no Dhammasanti, né? E para chegar, geralmente para chegar
até o Vipassana leva um tempo porque fica mais afastado mesmo. Então existe já um sistema de caronas. Quando você chega, você tem que entregar os seus itens eletrônicos, celular, livros, cadernos, comida, né, para que você realmente viva o processo do início ao fim. Eu não levei roupa de cama, eles pedem para você levar, né, roupa de cama, toalha, travesseiro, cobertor. Eu não levei porque eu já estava em viagens, então eles tinham isso para me oferecer. O Vipassana, minhas deusas, acontece com segregação, tá? Homens ficam para um lugar, mulheres ficam para outro e não tem interação. O único momento que você encontra os homens é na sala de meditação, ainda assim cada um para um lado. O resto do dia, tanto dormitórios, banheiros, áreas em comum e refeitório, você não tem contato visual. É bem segregado mesmo. Só no último dia, quando a gente pode falar, a gente pode voltar a falar, é que existe essa interação. Bom, sobre a alimentação, o refeitório, ele é bem equipado, pelo menos no Dhammasanta ele é super bem equipado, uma cozinha industrial. Você geralmente tem o seu lugar marcado, tanto no refeitório quanto na sala de meditação. Então, você já tem os seus lugares bem marcadinhos. E eles oferecem uma bandejinha com uma cumbuca e uma caneca, que você utiliza essa bandeja para fazer as suas refeições e quando você termina, você lava, enxuga e deixa lá em cima da mesa. As refeições são feitas 3 vezes ao dia, tá, minhas deusas? É café da manhã, almoço e jantar. O café da manhã é muito bem servido, tem muitas opções. O almoço também, comida vegetariana é uma delícia, várias opções de salada, tem sobremesa também. Agora, o jantar, meu Deus, era o que eu achava que eu ia sofrer mais e não foi tanto assim. O jantar é fruta e chá, no máximo um leite, e ele é servido às 5 horas da tarde. Então a primeira coisa que eu pensei quando vi isso é, putz, vou ficar com fome, porque eu tenho o hábito de jantar, né? Então fiquei pensando que eu fosse ficar com fome, mas honestamente não, a gente não sente tanta fome assim, porque a gente não tá gastando energia, né? A gente não tá fazendo atividade física, a gente não tem atividades mentais que exigem que a gente faça ou aconteça. Então, graças a essa falta de gastos de energia que a gente tem durante o dia, eu não senti fome à noite. Eu comia e ia dormir tranquila. Senti vontade de comer algumas coisinhas, porque a gente tá na nossa zona de conforto aqui, né, do mundo irreal, da Matrix. E aqui a gente pode comer a hora que a gente quiser, o que a gente quiser, dormir na hora que quiser. E lá tem uma disciplina muito regradinha com horários, exatamente para você entrar no fluxo e fazer o que precisa ser feito, que é meditar. A limpeza do lugar você não precisa fazer, eles até pedem para você não mexer com isso para que você realmente se concentre na meditação. Mas são 10 dias, né, minha deusa? Lá eles não têm uma pessoa para fazer a limpeza dos lugares. Então, meio que você mesma que faz a limpeza do seu próprio quarto. Eu ajudei também tirando alguns lixos do banheiro, organizando algumas coisas. E no último dia, que é o dia 11, eles fazem um mutirão com todos os alunos, tanto homens quanto mulheres, para fazerem a limpeza de todos os espaços, né? Tanto da cozinha, quanto do refeitório, dos banheiros, da sala de meditação, porque é o grupo que deixa o espaço limpo e pronto para o próximo curso, né? Lembrando que lá não se paga ninguém para fazer nenhum tipo de trabalho, é tudo trabalho voluntário. Então isso também é uma forma de você dizer obrigada, né, pelos 10 dias aqui que eu vivi, então faz parte desse processo. Vou falar um pouquinho do método para vocês, do Vipassana, né? O que é isso, né? Na sala de meditação você tem lá o seu lugar marcado, você tem uma sala de almofadas que você pode pegar algumas almofadas para você colocar, né, e se sentir mais confortável. As pessoas pegam muitas almofadas de uma vez, mas depois eu mesma fui retirando algumas. Você pode pedir sim uma cadeirinha caso você queira encostar as costas. No meu caso e no caso da maioria das pessoas, eu queria realmente ficar na postura da flor de lótus, então eu não queria encostar. Mas sim, em vários momentos eu quis encostar, eu pegava a minha almofadinha e ia lá pra trás, encostava na parede. Em alguns momentos do dia, não podem ser todos, né? Existe uma confusão mental muito grande nos primeiros dias, tá, minhas deusas? Assim, ó, eu acho que os 4 primeiros dias são os mais difíceis, porque a mente da gente, ela vai mudando de pensamento em pensamento. Ela vai trazendo coisas, pensamentos, coisas que estão dentro da nossa mente, que é lixo, tá? Então você fica ali aqueles primeiros dias muito lixo, lixo, lixo. E você fica se perguntando, gente, por que eu tô pensando isso? Gente, por que isso veio na minha cabeça?
quanta besteira, quanto nada, sabe? Eu quero meditar. E é muito difícil manter a concentração, minhas deusas, nos primeiros dias, porque são muitas horas de meditação, né? Então chega uma hora que a mente vai e quando você vê, você já tá 1 hora viajando e não tá meditando. Mas você tá sentada lá na postura de meditação. Então é um processo de ter que lidar com a própria mente muito difícil. Mas a partir do 5º dia, você percebe claramente o quanto a sua mente está mais calma, né? O quanto ela deu uma acalmada, o quanto é mais fácil você estar viajando e de repente você fala assim, opa, volta, vou meditar e você se concentrar na meditação. Eu acho que a partir do 5º dia fica muito mais fácil, tá? O corpo também dói muito, tá, meus deuses? Assim, são 11 horas sentada na postura da flor de lótus. Tem uma hora que a perna adormece, começa a formigar, tem uma hora que o ombro pesa e aí começa a doer, e aí uma hora lombar, e aí uma hora isso, uma hora aquilo, e de repente chega um dia que você tá com o corpo todo doendo, né? Tá tudo doendo, tudo tá doendo, né? Pra levantar, assim, né, e existir é difícil. Mas saber lidar com a dor é um processo dentro do Vipassana. Porque quando você aceita a dor no seu corpo, é quando você cura a dor no seu corpo. Eu tive essa experiência, né? No dia que eu falei, eu vou ficar 1 hora aqui imóvel, porque tem isso, né? Pelo menos 3 vezes ao dia, né? Uma de manhã, uma tarde, uma noite, que é quando acontecem as meditações em grupo durante 1 hora. E depois você tem momentos de meditação que pode ser no seu quarto, que pode ser na sala de meditação. Enfim, ninguém vai ficar lá atrás de você para saber se você tá meditando. É uma questão sua mesmo. Se você tá lá para isso, faça o que você se propôs. Nessas meditações, né, em grupo, o ideal é que você consiga ficar durante 1 hora com o corpo completamente imóvel, né? Sem mexer nada, sem mexer um músculo, um dedo. Ah, mas deu uma coceirinha atrás da orelha. Observa essa coceirinha, segue o fluxo. Ah, mas deu vontade de arrumar a coluna. Ah, mas o ideal, claro, você pode se mexer, mas existe uma meta. E a meta é você conseguir ficar 1 hora sem mexer. Tô completamente imóvel. A primeira meia hora você dá conta tranquilo, talvez os primeiros 40 minutos, mas chega no final, você já tá assim, quando é que essa meditação vai acabar? Não aguento mais, pelo amor de Deus, eu quero me mexer. Então, e você tem que estar ali concentrada, respirando, sustentando, né? Foi quando eu aceitei, quando eu consegui ficar a primeira vez durante 1 hora com o corpo completamente dolorido. Eu tava com o olho assim, meio cerrado, as sobrancelhas meio... E eu toda hora tendo que relaxar os músculos do rosto, tá tudo certo, eu tô sentindo muita dor, eu estou sofrendo, mas eu não vou mexer o músculo. Quando eu aceitei essa dor foi quando realmente, assim, ela se curou. Depois que eu passei por esse processo, eu simplesmente consegui ficar 2, 3 horas sentada na postura da flor de lótus e a minha perna não formigou mais, minhas deusas, é muito mágico, assim. Então é um processo, o Vipassana, ele é um processo de você entender o seu corpo e a sua mente por completo, né? Um scanner mesmo, assim, de traumas, de pensamentos, de coisas que não têm importância nenhuma. É muito lindo. Eu amei o Vipassana e pretendo fazer de novo, com certeza. Sim, em alguns momentos dá vontade de desistir, tá, minhas deusas? Tem momentos ali que você fica assim, ai, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora. Ai, eu lembro que eu falei assim, minhas deusas, ainda faltam 1 semana inteira pra eu ficar aqui. Foi no 2º dia, eu falei, ainda faltam 7 dias pra eu ficar aqui, como assim? E aí já no final você já vai assim, ai, faltam 3 dias, faltam 2 dias. Você já começa a fazer a contagem regressiva ali. Porque é realmente difícil, né, minhas deusas? Assim, existe uma rotina, né, muito fixa. Você acorda às 4 horas da manhã, eu achei que isso seria muito difícil, acordar 4 horas da manhã. Minha deusa vai estar de noite, né? Como assim acordar 4 horas da manhã? Eu sou super difícil para acordar muito cedo, mas foi muito tranquilo, minhas deusas. Eu achei que o que eu ia sofrer mais ia ser com a fome à noite e acordar de manhã cedo. Eu achei que isso ia ser o mais difícil. E não foi, tá, minhas deusas? É muito tranquilo, porque você vai dormir às 9 da noite. E se você vai dormir 9 da noite, acordar 4 horas da manhã não é difícil. Pode dar uma preguicinha.
pode dar aquela vontade de ficar na cama, mas você tá comprometida com o teu projeto. Você tá comprometida com o que você veio fazer. Então, eu acordei às 4 horas da manhã, todos os dias às 4:30 da manhã. Até cheguei a ver a lua minguante maravilhosa no céu uma noite dessas, que eu acordei às 4 da manhã. 4:30 você tem que estar na sala de meditação para meditar até 6:30 da manhã. 6:30 da manhã serve o café da manhã. E aí você pode tomar café, descansar, volta para a sala de meditação às 8 horas da manhã. E medita até às 11, né? Às 11 serve o almoço. E aí você pode almoçar e depois descansar, pegar um solzinho, né? Ficar livre, aquela vista maravilhosa. E você volta para a sala de meditação a 1 hora da tarde e fica até às 5 horas da tarde meditando. Claro, minhas deusas, tanto de 8 às 11 quanto de 1 às 5, você tem o horário de meditação fixo em grupo durante 1 hora e o resto, os professores podem te liberar para você meditar no teu quarto, ou você fica ali na sala de meditação, que foi a minha preferência, porque quando eu ia pro quarto eu não conseguia meditar, eu ficava com a minha cabeça muito mais borbulhante do que na sala de meditação, então eu senti que a minha disciplina melhor estava na sala de meditação, então eu preferi separar as coisas. Mas você pode ir pro seu quarto. Então você medita até as 5 horas e 5 horas serve o jantar. E aí você janta, descansa mais um pouquinho e às 7 horas da noite volta para a sala de meditação. E lá você medita um pouco, depois você ouve uma palestra, né, do Goenka, que é digamos, dentro da hierarquia do Vipassana. Ele é de um cargo mais alto, digamos assim. É a referência. Então a palestra ela é oferecida em inglês, espanhol e em português. E depois a gente medita mais um pouquinho e às 9 da noite você pode ir pro seu quarto dormir, tá? Algumas nuances, algumas curiosidades que eu queria contar para vocês sobre a minha experiência, que eu notei e que foram bem marcantes. A primeira delas é sobre o caminhar lento, né? No começo, quando terminava a meditação, eu levantava, eu ia lá para fora, eu caminhava, eu ia pro quarto, enfim, tudo no meu ritmo, eu ando rápido, né? Tinha algumas pessoas que andavam bem devagar e eu ficava até meio agoniada, né? Tipo, ai meu filho, caminha. E, bom, no dia que eu fiz uma meditação muito profunda, que foi nesse dia que eu falei pra vocês que eu aceitei a dor e vivi a dor, quando a meditação terminou, e eu fui voltar, né, a me mover, as pessoas já estavam levantando, já estavam saindo e eu ainda estava mexendo os dedos, né? Porque chega uma hora que você perde a noção do seu próprio corpo. Eu fui mexendo as mãos aos poucos. Aí eu fui pegar a perna para esticar com a mão, porque, né, a perna tava morta, dormente, formigando. Então eu fui lá devagarzinho e ainda com os olhos fechados, assim, muito concentrada em mim, muito, muito para dentro, muito introspectiva. E aí eu lembro de fazer os movimentos bem lentos para me mover, para levantar e para caminhar até o quarto. E aí eu falei, agora eu entendi por que que algumas pessoas caminham tão devagar, né? Porque eu mesma tava assim, ainda querendo manter aquilo. Eu não queria abrir os olhos e voltar para a realidade. Eu ainda queria ficar aqui dentro de mim, assim, sabe? Dentro do meu processo. Foi muito engraçado poder ver esse movimento do rápido e do lento, né? E trazer isso ao mesmo tempo para o meu dia a dia, né? Trazendo essa informação do tipo, chega uma hora que se eu tô muito atarefada, muito agoniada, talvez eu precise colocar movimentos mais lentos. Essa rapidez e lentidão foi uma das coisas que me marcou muito no Vipassana. Os sonhos, minhas deusas, também me marcaram. Eu escrevi no meu diário, depois que eu saí, né, do Vipassana, eu escrevi no meu diário os sonhos que eu tive, porque lá você não pode escrever, não pode ler, né, você não pode, nada. Você tem que meditar. Então, foram sonhos muito reveladores, claramente falando sobre coisas que estavam saindo de dentro das profundezas. Realmente você limpa, né? São tantos pensamentos, minhas deusas, que não dá pra você dizer assim, ah, eu lembrei de quando eu era. Não, não tem como você lembrar de tanta porcaria que vem na tua mente, né? Então, sonhos muito vívidos. No último dia, quando a gente podia conversar com as pessoas, eu cheguei a interpretar alguns sonhos de algumas pessoas, foi bem interessante. E todos os sonhos falando basicamente da mesma coisa, sabe? Sobre
o quanto a gente tá remexendo em lugares que a gente não sabe que existe, porque tá muito enraizado, muito profundo, guardado lá dentro do nosso subconsciente. Outra experiência linda que eu tive. Ai, eu amo essa. Minhas deusas, a minha lua veio no dia 9 e eu nem acreditei, eu fiquei tão feliz. Falei, gente, não podia vir momento melhor do que agora. Que eu já tô aqui guardadinha, fechadinha, realmente no meu movimento ali, muito fechada, né, silenciosa, dentro de mim. Não podia ter vindo um momento melhor, sabe? E plantei a minha lua os 2 dias seguidos, né, que faltavam assim pra gente terminar o curso. Eu plantei a minha lua numa árvore linda de frente para as serras. Foi muito emocionante. Eu não pude fazer as minhas canções, né, no momento de plantar a lua. Geralmente eu canto alguma musiquinha, danço, converso com a planta com a qual eu estou oferecendo essa energia, converso com a mãe natureza. Então eu não podia fazer nada disso, então eu fiz tudo no mental mesmo. Mas eu plantei a minha lua. Isso foi assim para mim o ápice, poder ter entregado meu sangue para aquela terra, para aquele espaço. Que bom que eu plantei a minha lua não só nesse lugar, mas nessa ideia, né, nessa experiência, nesse momento, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu já tô há 1 ano e meio menstruando na crescente. Então o arquétipo da Ártemis, né, o arquétipo da mulher crescente, da donzela, tá muito forte em mim, né? Essa coisa do início, de fazer. Foi o primeiro dia da lua crescente. Então eu permaneço ainda na lua crescente, mas a minha menstruação ela antecipou alguns dias a pedido. Na lunação passada eu pedi para as deusas para que a minha lua não viesse no ápice da crescente, por conta do curso, né, de yoga, posturas que eu vou fazer agora, essa semana, e eu não queria estar menstruada nesse curso, porque senão eu não ia conseguir. Eu pedi muito e elas me atenderam, então assim, é muito mágico, né, minhas deusas? Eu amo quando acontecem essas sincronicidades. E por último, para compartilhar o último momento para mim que foi também muito emocionante, foi o momento que a gente podia começar a falar, né? Depois de 10 dias sem qualquer tipo de comunicação com o mundo exterior, com as pessoas que estavam lá. Você não pode olhar no olho das pessoas. Poder abrir a boca e pronunciar as primeiras palavras foi muito forte para mim, minhas deusas. Logo que nós ficamos autorizados a falar, eu vi várias mulheres conversando, rindo, e elas todas ali, e eu não conseguia, assim, honestamente, eu precisei de um tempo, sabe? Você fala assim, eu ainda não quero interagir, ainda não estou no momento. E aí eu fui para uma trilhazinha bem pequena que tem ali, e comecei a cantar uma musiquinha, assim, né? Ainda em sons muito nasalados, lá, lá, lá. Em algum momento, quando eu sentei ali, uma pessoa sentou do meu lado e pronunciou as primeiras palavras e eu respondi, eu falei as minhas primeiras palavras, eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque a gente tem um poder, minhas deusas, que é a nossa voz, que é muito grande. Um poder muito grande. E a gente utiliza tão mal. Então, eu ainda não estou falando muito, né? Quando eu fui responder as mensagens de WhatsApp, logo que eu cheguei, eu evitei mandar áudios, eu tava mais escrevendo. E aos poucos eu tô voltando, assim, né? No processo de abrir a boca e falar, selecionando melhor as minhas palavras. Mas eu digo pra vocês o seguinte: o mais difícil pra mim, durante todo o Vipassana, foi não poder escrever. Muito mais do que falar, para mim o mais difícil foi não poder escrever. Porque eu tenho o hábito de escrever todas as ideias que eu tenho, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu coloco no papel, eu sempre tô escrevendo. Eu tenho um monte, eu tenho caderno grande, caderno pequeno, caderneta, então eu tô sempre escrevendo e o mais difícil para mim foi pensar tantas coisas e não poder tirar da minha mente e colocar no papel.
Bom, minhas deusas, eu agradeço de coração vocês estarem comigo até aqui. Se você gostou do meu depoimento sobre o Vipassana, eu digo pra você, faça. Faça o Vipassana. É lindo, é maravilhoso, é um mergulho pra dentro. Mas se prepara antes, tá, minha deusa? Se prepara antes, comendo de forma vegetariana, dormindo mais cedo, acordando mais cedo, meditando 2 vezes por dia. Pequenos hábitos que você pode colocar no teu dia a dia e que podem te ajudar a viver o Vipassana de uma forma muito mais tranquila, tá? Dá um medo na hora de ir, mas dá para viver de uma forma muito tranquila o Vipassana. Utilize o desafio e orgânica para você começar esse processo. Eu ainda não tenho como dizer quais são os frutos que eu colhi do Vipassana, porque tem 2 dias que eu saí de lá e tô aqui agora contando para vocês como foi a minha experiência. Mas eu aprendi muita coisa lá dentro e eu tenho certeza absoluta de que os frutos que serão colhidos serão muito maduros e doces aqui neste mundo, aqui fora, onde a gente fala com as pessoas, onde a gente interage com elas. Algo mudou dentro de mim. Com certeza, algo mudou dentro de mim. Eu sinto e eu sei. E vai ser um prazer poder servir você com essa nova mulher que eu estou me tornando a partir de agora, nesse momento de transição da minha vida. É isso, minhas deusas. Deixo meu beijo para vocês e tudo de bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários, me manda um direct. Eu tô sempre à disposição e acessível para quem quiser conversar comigo sobre o Vipassana, tá bom?